A história começa numa mansão de um nobre, onde um garoto cego chamado Conan tá lá cercado pelos seus entes queridos. Todo mundo com expressões de compaixão no rosto, tudo mais. Desde sempre, todos falaram para ele que seus olhos não eram capazes de enxergar. Por isso, ele frequentemente se perguntava o que realmente significava ver. O seu pai explicou que enxergar significa ter a capacidade de perceber cores e formas e tudo mais. E aparentemente, Conan ficou cego justamente porque os seus olhos carregavam uma cicatriz do herói, a marca deixada pelo famoso cavaleiro Hister Tulia. Teria uma cicatriz dessas não é algo comum, diz o seu pai. E por que Conan deveria se sentir orgulhoso disso tudo, né? Não envergonhado. Apesar disso, até mesmo as criadas cochicharam entre si, achando essa situação triste, sentindo pena dele. O Conan acabou ouvindo tudo, esses comentários ali, se perguntando por que alguém sentiria pena de outra pessoa só por ela não poder enxergar. Mais tarde naquele dia, seu professor de magia chega e uma criada conduz ele para a sala de estudos. No caminho, Kuran pergunta à criada se é mesmo necessário que aprenda magia. E ela responde que seria um desperdício, né, de talento se ele não aprendesse. Kuran nasceu com o brasão da água e ser capaz de usar a magia é uma habilidade muito boa. O motivo de orgulho que ele deveria levar a sério. Kuran parecia não ver sentido nisso tudo, mesmo que ele aprenda magia, ele ainda não poderia ir a lugar algum, porque ele é cego, vai precisar de alguém para guiar, e quando chega na sala dos estudos, ele é apresentado à sua professora de magia, Jenny, que diz ser uma honra ensinar a ele. Pouco depois, eles iniciam as aulas e Conan demonstra seu verdadeiro prodígio nisso tudo. Ele realiza seu primeiro feitiço com sucesso, logo na primeira tentativa, criando uma esfera de água, e como Conan não pode enxergar, ele não faz ideia de como o feitiço se parece. Jenny explica que no momento ele está usando magia da água para criar uma bola de água do tamanho de um globo ocular. E ouvindo essas palavras, Conan tem ideia repentina. Se ele se tornar bom bastante em magia, talvez ele consiga até criar novos globos oculares com os seus poderes que lhe permitiriam enxergar a paz daquele dia. Conan passa então a se alimentar de esperança de que por meio de magia um dia ele poderia formar as cores como todas as outras pessoas. Certo dia, durante o almoço, pela primeira vez, Conan ficou curioso sobre quais ingredientes estavam no seu sanduíche. A criada se aproximou e explicou cada um deles em detalhes. Cozinhar para ele, de repente, se tornar uma coisa muito gratificante. Acho que ele queria demonstrar interesse genuíno pela comida em si, né? E depois do almoço, sua tutora, Flora, encontra-se com ele para ler um livro e pergunta qual história ele quer ouvir naquele dia. Conan responde que ele quer ouvir a história do famoso cavaleiro Rister Julia, né? Flora hesita ouvindo isso, porque sabe que Rister é uma parte, um cavaleiro responsável, né, pela cegueira dele, e aí a criada percebe a hesitação e faz um sinal positivo dizendo que vai ficar tudo bem. Flora concorda, mas pede que Conan avise caso a história seja perturbadora demais. Conan promete que ele não vai se importar, explicando que ele está ansioso para aprender todo tipo de informação. Enquanto Flora começa a narrar essa história, Conan descobre que há um tempo ali houve uma guerra entre o herói do mundo e o Senhor dos Demônios. Rister, que era o herói da nação, finalmente derrotou o Senhor dos Demônios, mas perdeu um braço e uma perna durante essa batalha feroz. Desde essa guerra, de tempos em tempos, descendentes do herói nascem faltando alguma coisa, como, sei lá, um membro, a visão ou alguma outra parte do corpo. As pessoas chamam essas crianças de reencarnação do herói ou de cicatriz do herói. Apesar de ouvir isso tudo, Conan pensa silenciosamente que tudo não passa de bobagem, né? Ele sabe que essa é a vida dele e que realmente importa é o seu próprio poder mágico. Ele não precisa ser definido pela história ou outra pessoa, nem por lendas de heroísmo. O que ele pode fazer com a sua magia é algo que vai moldar o seu futuro, não os mitos, né, em torno da cicatriz do herói. Então ele decidiu firmemente que por meio do uso de magia vai aprender a dominar ela corretamente e eventualmente vai criar globos oculares para si mesmo usando magia. No entanto, todo esse treinamento mágico intenso acabou meio que sendo cansativo demais para o seu corpo jovem e, como resultado, ele desmaiou por conta do cansaço extremo. Aiko corre muito rápido até ele e leva ele de volta para dentro, para que ele possa descansar e clarear um pouquinho a mente. Depois de finalmente recobrar a consciência, Conan decide mais uma vez que ele precisa melhorar o seu talento ali. Ele precisa do conhecimento e de resistência física, porque, pô, desmaiar depois de um uso prolongado de magia é completamente inaceitável para alguém que almeja alcançar um objetivo tão ambicioso. Ele percebe que para conquistar usando magia ao longo dos períodos ali, ele também vai precisar fortalecer o seu corpo. Então, Laiko sugere que de alguma forma ele comece a praticar esgrima para desenvolver músculos e resistência, além de aumentar também a ingestão de alimentos para poder sustentar o seu corpo que estava em crescimento. Só que ela começa a explicar que tudo isso deve ser feito em fases cuidadosas e não tudo de uma vez, porque ele poderia acabar se machucando.
Com esse plano em mente, Kunan inicia o seu treinamento sob a tutela de um dos melhores espadachins aposentados do país, o Mestre Yoro. Embora o treinamento seja difícil e exaustivo, Kunan claramente progride de forma constante, pouco a pouco. Eventualmente chega a hora da sua aula de magia. Então, Jenny chega à área de treinamento e o Mestre Yoro se afasta para dar um certo espaço para eles. Jamie se aproxima de Kunan e diz que estava impressionada, vendo que ele também começou a praticar esgrima. E ela confirma isso, né, explicando que vai precisar de uma enorme quantidade de resistência se quiser alcançar o seu objetivo. Jenny sempre conheceu Kunan como uma criança sombria e quieta, mas agora consegue ver claramente que algo mudou. Ele não se sente mais vazio ou perdido. Em vez disso, ele possui uma forte motivação que impulsiona ele cada vez mais para frente. Eles estavam iniciando a aula de magia e Jenny pediu a Kunan para repetir o feitiço que praticava, né, na última lição. Antes, o Kunan ele só conseguia conjurar uma única bola de água, mas agora ele queria facilmente 6 ou até 7 bolas de água ao mesmo tempo. Jenny acha isso completamente inacreditável, porque ela não ensinou nada de novo para ele. Ainda assim, ele conseguiu melhorar de forma tão drástica assim por conta própria, cara. O que é impressionante. Enquanto isso, a princesa Mira, noiva do Kunan, estava programando ir visitar ele naquela tarde. Ela se sente hesitante em relação ao encontro porque o Kunan sempre foi excessivamente sombrio para o seu gosto. Ela entende que esse casamento político é o seu dever, né, como membro da realeza, mas tem dificuldade de imaginar passar o resto da vida com alguém que parece tão distante. No entanto, quando ela chega na mansão, percebe que imediatamente algo está diferente. Kunan demonstra uma nova energia, até mantendo uma conversa envolvente com ela. Ele mostra a magia da água que ele vem praticando constantemente e Mira acha ele genuinamente interessante. Eles acabam passando o dia inteiro juntos, se divertindo bastante. Na viagem de carruagem de volta para casa, Mira então começa a acordar pensando nele e se vê ansiosa pelo próximo encontro. Kunan, por outro lado, percebe que talvez tenha dado Mira como garantida por todo esse tempo. Por causa disso, ele vai ao encontro de Flora e pede que ela lhe ensine como se tornar um verdadeiro cavaleiro, alguém realmente digno de Mira. Mais tarde naquela noite, Jenny reflete sobre o progresso de Kunan e não consegue ignorar o fato de que ele foi capaz de conjurar 7 bolas de água ao mesmo tempo, algo que nem ela mesma consegue fazer. Kunan claramente dominou a água elemental, né, restando a ele muito pouco para ensinar. Então, como ainda precisa justificar o seu pagamento, ela decide mudar sua abordagem de ensino. No dia seguinte, durante o treinamento, Jenny sugere dividir a magia da água em etapas separadas, como produzir a água, fazê-la flutuar e manter o formato da bola. Para demonstrar, ela cria 2 bolas de água, uma quente e outra fria, e explica que controlar o estado da magia é o que separa os feiticeiros iniciantes dos verdadeiros profissionais. Kunan decide tentar essa técnica com seriedade e, usando a sua magia, despeja um pouco de água num copo. Em seguida, entrega o copo a Aiko e pede que ela prove. Aí, quando ela deu um gole, Aiko fez uma pausa antes de dizer que, estranhamente, a água tem o gosto de maçãs. Jenny tenta ao máximo não demonstrar, mas fica claramente irritada e frustrada por Kunan estar mais uma vez dominando a habilidade quase que imediatamente depois dela apresentá-la. Naquela noite, Kunan permaneceu acordado o tempo todo, praticando constantemente e tentando dominar completamente a técnica que Jenny ensinou a ele. Ele se concentrou profundamente em visualizar maçãs na sua mente, e embora consiga recriar claramente a sua forma no seu aroma e tudo mais, ainda não consegue imaginar corretamente as suas cores, o que se torna um problema sério para ele, porque sem conseguir perceber as cores, ele jamais seria capaz de criar globos oculares que ele deseja. Mesmo assim, Kunan se recusa a desistir e jura continuar tentando até conseguir, não importa quanto tempo isso leve. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Kunan tenta usar magia mais uma vez, formando uma bola de água. Enquanto move cuidadosamente a esfera flutuante sobre as maçãs da mesa, ele acaba se levantando subitamente em choque. Aiko rapidamente pergunta o que aconteceu e Kunan explica, animado, né, que por meio da sua magia agora ele consegue ver as cores. A princípio, Aiko não acredita, que acha que ele pode estar imaginando coisas, mas Kunan prova, afirmando com confiança de que tem 2 maçãs verdes e 3 maçãs vermelhas na tigela. Quando ela confere e percebe que ele está certo, ela fica tomada pela alegria e abraça ele com muita força para comemorar. Aiko imediatamente relata esse desenvolvimento incrível ao pai de Kunan, explicando que ele agora consegue usar magia para enxergar cores. Ele acrescenta que, quanto mais perto o objeto estiver e mais clara for a sua forma, mais precisamente ele consegue identificar a cor apenas tocando aquele objeto. Aiko também menciona que essa nova habilidade permite que Kunan leia livros, já que ele consegue seguir, né, a tinta nas páginas, reconhecendo as cores. Embora ainda não tenha aprendido a ler as letras corretamente, ela acredita que com o tempo ele vai ser capaz de fazer isso. O pai de Kunan ficou radiante ouvindo essa notícia e sente orgulho profundo ao ver que o seu filho estava fazendo um progresso tão real e significativo.
No dia seguinte, Conan tenta surpreender Chani antes da sua chegada, criando uma enorme bola de água vermelha usando a sua magia. Só que, justamente enquanto se concentra, o resto da família aparece de repente, assustando ele bastante. Ele perde a compostura, fazendo com que a água vermelha exploda e espigue, por todos os lados, cobrindo completamente ele e Aiko. Conan acaba percebendo como se ele tivesse encharcado de sangue, e isso faz com que a mãe entre em pânico de terror e desmaie na hora. Conan não faz ideia do motivo da sua mãe ter desmaiado do nada, então Aiko explica que o sangue é vermelho. É por isso que a mãe acabou se assustando um pouco. O pai de Conan imediatamente o repreende por ter assustado sua mãe e pune cortando sua mesada por 2 meses. Quanto a Aiko, cara, ele anuncia que o salário dela vai ser reduzido por 3 meses. E como Aiko é totalmente motivada por dinheiro, ela só desmaia no instante em que houve essa punição. Enquanto isso, Jane observa toda a cena se desenrolar de trás de um arbusto próximo, e vendo tudo isso, ela percebe que Conan é muito mais talentoso do que jamais imaginou. Com a velocidade do seu crescimento absurda, ela passa a acreditar que ele pode um dia conquistar a maior honra do mundo, que era o título de feiticeiro Cerulil. Alguns dias depois, o pai de Conan diz ao filho mais velho que quer mandar o caçula para uma escola. Surpreso, Ichigo começa a apontar que o seu irmão nunca viu o mundo exterior. Kurion concorda com isso, dizendo que, ele tem que garantir que o seu irmão mais novo consiga se adaptar bem no mundo real. E ouvindo isso, Ichigo de alguma forma se lembra de que um dia que sua própria infância, quando estava levando o irmão para fora para brincar. Na época, Conan estava com medo, então o irmão se ofereceu para segurar a mão dele o tempo todo. Só que quando ele se virou para conduzir Conan para fora, ele tropeçou nas escadas e caiu. Quando a lembrança termina, Ichigo começa a pensar ali escondendo seus próprios medos e garante ao pai que faria melhor pelo seu irmão. No dia seguinte, Aiko observa com curiosidade enquanto Conan mexe no recipiente com água. Ele explica que aprimorou o recipiente com magia para usar ele como um divertido dispositivo de adivinhação. Aiko imediatamente pede que Conan use o recipiente para encontrar o seu amor perdido há muito tempo, Wilt, e saber que ele ainda está vivo de alguma forma. Então ele diz que está ali em plena forma. Em seguida, ele se pergunta a Conan se poderia encontrar seu futuro marido, e ele tranquiliza ela, dizendo que uma mulher bonita como ela não teria falta de pretendentes, entendeu? Observando os dois então trocarem brincadeiras bobas, Flora não consegue deixar de se perguntar se ensinar Conan a fazer piadas foi realmente uma boa ideia. Depois disso, ela se senta com ele para uma lição. Observando seu aprendiz brincar, ela se pergunta se ele se tornaria um mulherengo superficial e seguir pelo caminho do humor. Ainda assim, ela se sente feliz ao ver quanto ele mudou, já que agora sorri com muito mais frequência. Depois da lição ali, Aiko leva Conan para fora da casa para encontrar o seu pai. Sentindo frio, Aiko pede para Conan fazer algumas esferas de água quente, porque de criar esferas o cara é especialista, né? Depois de criar as esferas, Conan ficou preocupado, achando estranho que seu pai queira ver ele tão tarde assim. Aiko acha que ele vai ficar bem, já que não fez nada de errado, para poder irritar o pai, exceto aquele incidente do sangue, algum tempo atrás. Kunan lembra de que foi ela quem incentivou a fazer aquilo tudo, mas diz que não se importou, porque ele gostou da experiência. Algum tempo depois, eles chegaram à propriedade principal, onde o mordomo-chefe Balon recebe eles, e em seguida o irmão de Kunan se aproxima e começa a conduzir ele e Aiko até os aposentos do pai. Quando eles caminham juntos, o irmão de Conan se pergunta se ele precisa de ajuda, para se locomover, e Conan balança a cabeça, lembrando ele de que agora ele consegue perceber muito bem o ambiente ao seu redor. O irmão assente, ainda se sentindo um pouco inseguro, por causa da última vez que cuidou dele, e o garoto caiu. Logo, eles entraram numa sala onde os dois pais ali de Conan aguardavam eles, e depois que o Conan e seu irmão entraram, Aiko e Balon permaneceram do lado de fora. Então, Curion perguntou a Conan se ele tem interesse em frequentar uma escola de verdade. Conan recusou, dizendo que ele não quer dar trabalho aos outros para cuidar dele o tempo todo e tudo mais, e depois de explicar que ele estava focado em algo importante, para ele em casa, Conan pergunta se é um problema não ir à escola. O seu pai explica que mesmo que as crianças nobres sejam obrigadas a frequentar a escola, ele conseguiu uma permissão especial para o imperador para poder manter Conan em casa por causa da sua deficiência. E o Conan ficou indignado, porque, ele sentiu o cheiro de nepotismo ali, mas Curion lembrou de se concentrar no assunto em questão. Em seguida, pede a Conan, reconsiderando essa decisão ali, de ficar em casa e tudo mais, só que o Conan evita a pergunta e, em vez disso, pede ao pai que restaure a sua mesada. E isso deixa Gurion furioso, Ele entra numa discussão com o Conan. Felizmente, a sua esposa lembra do seu verdadeiro objetivo, fazendo com que ele se acalme. Então ele explica a Conan que ele precisa ir para a escola por causa de Mira. Ele lembra a Conan que qualquer nobre que não cumpra o seu dever é rejeitado pela sociedade. Assim, Mira seria assediada por todos caso se casasse com um garoto analfabeto. Ouvindo isso, Conan reconsidera sua decisão e concorda em ir para a escola. O que ele não faz por causa de uma mulher, Como Conan se sente chateado por todo esse transtorno,
Kuran o tranquiliza dizendo que ele só precisa comparecer aos exames ali de progressão realizados todos os anos. E ele explica que Kunan só precisaria visitar a escola 5 vezes para poder fazer os exames e assim receber o seu certificado de formatura, o que deixa o garoto aliviado. Ichigo também lembra Kunan de que ele e Mira são seus verdadeiros veteranos, então poderiam orientar ele na escola. A mãe de Kunan se levanta animada para providenciar o uniforme adequado para o filho. Enquanto chama Aiko e sai com ela para poder tirar as medidas do Kunan, Ichigo a acompanha. Furion o interrompe, alertando aos outros nobres que poderiam incomodar Kunan e Mira na escola, e Ichigo entende isso daí e promete fazer o possível para poder cuidar do seu irmão. No dia seguinte, Kunan conta a Mira que vai começar a escola. E aí ela sorri, tá feliz por poder passar mais tempo com seu noivo, né? Kunan admite que tá um pouco assustado, mas acha que ele pode acabar se metendo em certos problemas por causa dos admiradores ciumentos dela. Mira hesita e age como se isso não fosse um problema. Então, Kunan se pergunta se ela não é popular na escola. Ela rapidamente balança a cabeça, admitindo com orgulho que 5 garotos já demonstraram interesse por ela. Kunan suspira, percebendo que ele precisa se preparar para lidar com alguns adolescentes ciumentos. Mais tarde, ele veste o uniforme para ir para a escola e quando Kunan sai de casa para pegar a carruagem, Aiko começa a elogiar ele exageradamente pela sua aparência elegante. Kunan brinca com ela sobre seus bons looks antes de entrar na carruagem. Antes de partirem, ele usa magia de água para poder revestir os pneus da carruagem com um gel amortecedor. E por fim, Kunan se despede da família e segue em direção à cidade. Durante o trajeto, Ichigo comenta que os pneus estão passando por uma forma que realmente é suave ali pelo terreno e tal, que é um lugar irregular. E o Kunan explica que ele projetou um feitiço para garantir uma viagem confortável, já que eles poderiam acabar com as dores nas costas por causa daqueles solavancos, né, da estrada e tudo mais. Se sentindo orgulhoso das suas habilidades, ele se pergunta no futuro se poderia conseguir um emprego como prestador de serviços mágicos. Ichigo então pergunta se ele estava nervoso com a escola, e Kunan balança a cabeça dizendo que agora ele ficou muito mais forte, e ele agradece Ichigo por todas as vezes que ajudou e pediu desculpas também por ter sobrecarregado ele por certas condições. Kunan também diz a Ichigo para parar de se preocupar com ele, em vez daquela vez que se machucou, quando estava sob a supervisão dele e tudo mais, e o Ichigo ficou surpreso, mas o Kunan diz que agora ele está determinado a continuar avançando por conta própria ali, né? Não importa o obstáculo que surgir no caminho dele, ele vai continuar para frente. Ichigo sorri, feliz por ver que seu irmão mudou em relação ao passado depressivo que ele tinha. De repente, Kunan começa a exagerar, dizendo que estava ali sobrevivendo ao resto do mundo, e isso só meio que ele tinha que aproveitar a vida dele da maneira correta. E no fim, Ichigo mais uma vez perguntou se a criada não seria responsável pela mudança repetida na personalidade do seu irmão. À medida que ele se aproximava da escola, Ichigo se surpreende percebendo que Kunan ele consegue detectar todas as pessoas ao seu redor. Logo, eles chegam na frente do prédio da escola e Kunan desce da carruagem. Mira corre para cumprimentar o seu noivo, que começa a elogiar ela sem parar, dizendo o quanto ela é bonita, e Mira sorri e entra na brincadeira, deixando Ichigo completamente confuso. Em seguida, Mira de alguma forma se vira para poder conduzir Kunan para dentro, mas só que ele permanece parado no mesmo lugar. Enquanto Mira fica confusa, Kunan presta atenção em todas as vozes que ele ouve vindo de dentro do prédio. Embora sinta que tem uma certa pressão, né, por enfrentar tantas pessoas, dessa vez ele se sente confiante de que ele vai conseguir lidar com isso. Quando ele está totalmente preparado, Kunan estende a mão para Mira e pede que ela acompanhe ele, como se fosse uma donzela delicada. Ela sorri e concorda. Enquanto isso, em outra parte da escola, a professora especial de Kunan, Cass, se pergunta por que o seu novo aluno ainda não chegou. Sabendo que Kunan é o filho de um marquês, ela começa a questionar se a professora, tão inexperiente quanto ela, realmente é capaz de ensiná-lo. Cass então ouve algumas garotas ao seu redor, suspirando, né, por um novo aluno bonito e tal, enquanto ela observa ele em choque. Kunan então caminha do lado da sua noiva, e Cass rapidamente se recompõe, alcança ali os dois, se apresentando como a nova professora dele. Conan retribui o cumprimento de maneira feminina, explicando que estava interpretando o papel de uma dama delicada. E isso deixa Cass completamente atônita. Mas o sino da escola toca e tira aquela situação constrangedora. Em seguida, Mira e Ichigo deixam Conan com a sua professora e seguem para suas próprias aulas. Depois que os dois se afastam, Cass pensa que, de alguma forma, vai ter muito trabalho com um aluno esquisito por perto. Alguns estudantes observam Conan de uma janela e um deles comenta que Conan é abençoado com a cicatriz do herói. Com isso, o príncipe fica irritado. Ao perceber a sua raiva, os lacaios do príncipe, ele rapidamente encobre ali os elogios com insultos falsos, então o príncipe se vira ordenando que o grupo siga o garoto. Enquanto isso, Cass se prepara para aplicar o exame de nivelamento de Kunan em uma sala privada ali, né? E ela pergunta ao Kunan se ele sabe do que se trata, e ele acena de forma afirmativa.
Cass explica que, embora o exame normalmente seja feito em longos intervalos entre eles, Conan pode realizá-lo no período mais curto. Conan ficou confuso, então revela que o pai dele negociou com o rei para conseguir uma exceção especial para o filho. Conan então comenta que o seu pai, na verdade, é um amigo próximo do rei. Mesmo assim, ele não consegue evitar de se sentir culpado, né, por seu pai ter recorrido ao nepotismo ao seu favor. Conan pede desculpas a Cass por pressionar a escola, né, por causa dele, mas ela finge ignorar. No entanto, ele continua falando e começa a reclamar sobre a corrupção generalizada, né, do dentro e tudo mais, na sociedade nobre. Cass entrega silenciosamente a prova a Conan e tentando desviar a atenção dele para uma outra coisa. Conan ignora, continuando insultando seu pai corrupto, então Cass finalmente implora para que ele pare de envolver ela na política da alta sociedade. Pouco tempo depois, ela pega as provas de Conan, se senta sozinho para corrigi-las. Como Conan não parava de falar sobre as famílias nobres, Cass espera que as respostas dele sejam horríveis. Só que quando ela viu a prova, ela ficou chocada, vendo que todas as respostas estavam certas. Em outro lugar, Conan vai à cafeteria almoçar com Mira. De repente, o príncipe Lyle chega lá. O grupo dele começa a interceptar o Conan e o Lyle ele chama sua irmã, fazendo com que ela fique nervosa, comece a ajeitar sua roupa. Conan se pergunta quem interrompeu e dá um passo à frente para confrontar Lyle. E aí, cara, atrás dele, Ichigo se aproxima, chocado ao ver o membro da família nobre assediando seu irmão. Enquanto isso, Lyle insulta Conan por ter ficado noivo da sua irmã, apesar da sua deficiência. Embora Mira fique um pouco magoada com isso, ela se sente impotente para poder enfrentar o seu irmão mais velho. Conan percebe o desconforto dela, se prepara para punir Lyle. Antes que ele possa agir, Ichigo aparece, intervém ali para poder mediar aquela situação. Infelizmente, Lyle se irrita e ordena que ele saia do caminho. Enquanto Ichigo se sente encurralado, Conan usa discretamente uma magia de água para poder reunir água ao seu redor. E depois ele direciona tudo para a calça de Lyle, fazendo ele parecer que o príncipe se mijou. E o Conan, cara, então ele aponta ali inocentemente que o príncipe estava com uma mancha molhada na calça, o que choca todo mundo. Lyle ficou envergonhado, né, e afirma que ele não fez nada, mas rapidamente deixa o local e se limpa. Depois que ele sai, Ichigo percebe imediatamente que Conan pregou uma peça no príncipe. Ele pergunta ao irmão se foi ele quem mexeu com Lyle, mas Conan finge não saber de nada. Ichigo, então, se senta com Conan e Mira para poder almoçar, e depois que todos pegam a sua comida, Conan pergunta a Mira quem era Lyle. Ela explica que ele é o seu irmão mais velho, e Conan fica triste por ele ser tão cruel com ela. Conan agradece Ichigo por sempre ser um irmão gentil com ele. Enquanto isso, Ichigo se sente apavorado, já que Conan acabou de humilhar o príncipe da realeza em público, e Mira pede para que ele pare de se preocupar, mas Ichigo sabe que logo eles vão ter problemas. Em outro lugar, Lyle se afasta pisando muito forte, furioso com a humilhação que ele acabou de passar. Todos se perguntam por que Lyle ficou abertamente diante de todos ali e nem sequer tentou esconder a sua atitude violenta. Mira é a primeira a usar a sua opinião, presumindo que Lyle provavelmente agiu dessa forma para manter ela sob controle. Ela explica que Lyle é o sexto príncipe, enquanto ela própria é a nona princesa, que naturalmente é colocado abaixo dele na hierarquia real. Só que Mira de alguma forma continua apontando que, como agora tá noiva de Conan, a situação mudou um pouquinho, né? Porque Conan carrega a cicatriz do herói e também é o feiticeiro altamente competente. Por causa disso, a posição dela na sociedade aumentou drasticamente. Além disso, agora que Conan fez oficialmente a sua estreia na alta sociedade, tanto o status dele quanto o de Mira seriam naturalmente considerados superiores a de Lyle. Ao ouvir isso tudo, Conan admite que parece complicado demais para ele entender completamente isso tudo. Então, Mira simplifica a situação e diz que realmente o que importa é que ela está feliz por estar noiva dele. Conan sorri e diz que também fica feliz ao ouvir isso. Ainda assim, ele comenta que talvez fosse uma boa ideia aí pedir desculpas a Lyle só para evitar problemas futuros. No momento em que ele diz isso, tanto o Ichigo quanto o Mira rejeitam imediatamente a ideia e dizem para ele nem pensar em fazer algo assim. Pouco tempo depois, os dias passam muito rápido e chega o dia da prova final de Conan. Antes de sair, ele encaixa uma última e curta sessão de treinamentos com Jenny e durante o treino, Conan cria uma esfera de água e então transforma ela severamente numa bola sólida de gelo, moldando o tamanho da sua maçã. Ao ver isso, Jenny fica genuinamente impressionada, comentando que Conan evoluiu em tão pouco tempo muita coisa. Mais tarde, naquela tarde, Conan chega à academia e se prepara para a prova final. Ele olha ao redor e sente-se um pouco animado, porque o lugar agora realmente parece que transmite uma sensação de escola de verdade. A professora Cass se aproxima dele e lhe deseja boa sorte, embora acrescente que Conan provavelmente não precisaria dela, né, considerando o quão habilidoso ele se tornou. Logo depois, vários outros alunos se reúnem e pedem a Mira que apresente o seu noivo a eles.
Com essa deixa, Conan se aproxima formalmente ali e apresenta como um noivo de Mira e o irmão mais novo de Ishio. Aí, cara, ele assume uma postura mais educada, mais charmosa, cumprimentando todo mundo, dizendo que é um prazer conhecer todos. Depois de observar o seu comportamento e a maneira como ele fala, os outros alunos formam indiretamente a impressão de que Conan é um verdadeiro cavaleiro. Ao mesmo tempo, Lyle permanece afastado, perto da janela, encarando do lado de fora, enquanto silenciosamente trama e elabora alguma coisa ali, o próximo plano dele. Seus pensamentos são interrompidos quando algum dos outros alunos o chamam e dizem para ele ir para a sala de aula, né? Porque a prova final estava prestes a começar. Lyle responde de forma arrogante que vai quando bem entender, e os outros rapidamente lembram de que a prova final vai ser realizada de uma vez só e que se ele não aparecer agora ele vai perder ela. Lyle observa as expressões no rosto dos seus colegas e fica furioso, percebendo que esses covardes não têm coragem de dizer nada na cara dele e preferem falar pelas costas. Essa constatação apenas alimenta ainda mais a sua irritação. Só que nesse momento, Conan de repente se ilumina ali com uma expressão animada. Ele dá um passo à frente e segura as mãos de Lyle, apresentando-se formalmente, já que não teve a chance de fazer isso adequadamente num outro dia. Conan aperta firmemente a mão de Lyle e começa a sacudir ela várias e várias vezes com entusiasmo. Lyle reage imediatamente, lembrando Conan que nunca lhe deu permissão para falar com ele, muito menos para tocar na sua mão daquela forma. Conan se desculpa muito rápido por ser mais rude, né? Mas, em vez de recuar, ele imediatamente começa a encher Lyle de elogios. Os elogios incessantes fazem com que Lyle acabe corando, apesar de ser arrogante demais, né? Todos ao redor percebem quando ele está desconcertado, e em pouco tempo os alunos começam a rir, divertidos com a cena, já que nunca imaginaram que Lyle pudesse reagir dessa maneira. Pouco depois, todos se sentam para a prova final, que vai começar. Não leva muito tempo para que as provas sejam corrigidas e a professora Cass se posiciona diante da turma anunciando os resultados. Ela se vira para o quadro e desenha uma flor nele, sinalizando que os alunos foram aprovados. A sala de aula explode em comemorações enquanto os estudantes se parabenizam por terem passado com sucesso na prova final. Com o exame concluído, Conan parte na sua carruagem acenando e se despedindo a todos, dizendo que espera cruzar com eles novamente algum dia. Quando Conan retorna à mansão, ele imediatamente retorna ao seu treinamento com Jenny e ela pede que ele crie uma esfera de água depois de dividida em 10 partes separadas. Conan faz exatamente como instruído, mas então diz a Jenny que vinha trabalhando ali em um pequeno truque próprio. Para demonstrar, ele transforma uma das esferas de água num pássaro que bate as asas e sai voando. Jenny fica completamente sem palavras com o que acaba de presenciar. Depois de um momento, ela cai de joelhos, percebendo que quase não tem mais nada que possa ensinar a ele. Logo depois, os dois se sentam para poder desfrutar de um chá juntos. É então que Jenny finalmente decide ser honesta e conta a Conan a verdade. Ela realmente não tem mais nada a lhe ensinar. Ela explica que já dominou a magia elementar e que assim que começar a aprender feitiços mais avançados, vai superá-lo em pouco tempo. Jenny admite que isso já vem acontecendo há muito tempo e que por isso que ela continuou criando exercícios de treino diferentes e aparentemente aleatórios, movida pelo desespero. Ao ouvir isso, Conan se levanta imediatamente em objeção. Ele diz que já estava ciente disso, mas que justamente esses exercícios ajudaram ele a ampliar o alcance mágico. Ele afirma com convicção que se não fosse por esses treinos, nunca teria chegado tão longe. Conan pergunta se Jenny está tentando desistir porque o pagamento é baixo e diz que, se for esse o caso, ele pode simplesmente pedir ao seu pai que aumente o salário dela. Só que Jenny balança a cabeça e explica que, na verdade, é exatamente o oposto. Ela diz que acha insuportável continuar recebendo um pagamento tão generoso quando já não tem mais o papel adequado para cumprir como professora dele. Jenny então se aproxima de Conan, coloca a mão sobre os seus ombros, olhando diretamente nos olhos dele enquanto diz que realmente chegou ao seu limite e não tem mais nada para te ensinar. Conan se recusa imediatamente a aceitar isso. Ele diz que quer que ela continue criando aqueles pequenos exercícios, mesmo que não passem de truques para enganá-lo. Ele afirma que não se importa de ser enganado, desde que isso signifique continuar ficando mais forte. Mas Jane apenas encara Conan nos olhos e diz firmemente que não pode mais fazer aquilo. Depois de dizer isso, ela se vira e vai embora. Enquanto caminha de volta para casa, ela começa a refletir sobre todas as coisas incríveis que Conan conquistou até agora e começa a acreditar que ele talvez realmente tenha o que é preciso, né, para se tornar um feiticeiro cerúleo. Esse pensamento desperta subitamente uma explosão de motivação dentro dela, e ela diz a si mesma que, se Kuna não consegue, ela também vai conseguir. Ela se recusa a perder para o próprio aluno, percebendo que ainda não é tarde demais para se esforçar. Enquanto isso, de volta à mansão, Aiko informa Conan que Flora também deixou seu cargo, já que Conan concluiu seu currículo e se formou oficialmente na escola para crianças nobres. Assim, a obrigação dela também chegaram ao fim. Conan fica um pouco triste por nunca ter tido a chance de se despedir adequadamente dela. Porém, a criada explica que Flora não se despediu porque sabia que acabaria desabando em lágrimas. Ao ouvir isso, Conan decide que ele enviaria uma carta para agradecer ela diretamente por tudo o que fez. Mais tarde, naquela noite, durante o jantar,
Kunan conta ao seu pai, Arson, o que aconteceu com Jenny e como ela renunciou ao seu cargo da sua professora de magia. Ela explica que Jane acredita que Conan merecia um mago excepcionalmente talentoso como instrutor. Enquanto refletem sobre isso por um tempo, Isho tá lá, de repente se lembra dos rumores sobre o extraordinário feiticeiro real, conhecido pelo nome de Zeon. Conan imediatamente diz que quer Zeon como um novo professor de magia. Só que Arson intervém na hora e descarta a ideia, dizendo que isso não seria possível, porque é simplesmente impossível convidar um feiticeiro real para ensinar ali. Aparentemente, os feiticeiros reais são figuras de altíssimo prestígio nesse reino, que respondem apenas ao rei ou a membros da família real. Além disso, eles raramente deixam o castelo, o que torna extremamente difícil entrar em contato com eles. Ao ouvir isso, Conan tem uma ideia. Ele planeja acompanhar o seu pai quando visitar o castelo, se perder propositalmente durante a visita e, quando um dos feiticeiros reais vier ajudá-lo, convencê-lo a ajudar de alguma forma a aceitar como aprendiz. Só que Arson rejeita o plano imediatamente assim que escuta. Ele diz a Conan que, cara, é uma ideia muito idiota, cara, porque uma taxa de sucesso é inferior a 10% e afirma que não tem a menor chance deles levarem isso adiante. Portanto, Conan deveria simplesmente esquecer o assunto. Só que depois que a mãe de Conan lança ali para Arson um olhar suplicante, ele muda de ideia na mesma hora e diz que vai falar com o rei para ver o que pode fazer. Alguns dias depois, um grão-mestre recebe o pedido formal de Conan para ser treinado por um feiticeiro real. No início, o grão-mestre ele não parece nem um pouco impressionado com a solicitação e está prestes a jogar ele de lado. Só que percebendo que o pedido veio de Conan Guran, o portador da cicatriz do herói, o grão-mestre fez uma pausa, claramente intrigado com isso. E assim a gente finaliza mais um episódio aqui no canal. Eu espero que vocês tenham curtido. E se tiverem curtido o nosso anime do Ceguinho, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente acompanhar muito mais histórias como essa daqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu! Passaram-se alguns dias e Conan finalmente recebeu a convocação do Palácio Real para poder comparecer diante do feiticeiro real do reino, né? Ele entra numa carruagem junto com seu pai, que apresenta estar genuinamente satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos já ocorridos. Durante o trajeto, Conan comenta que um vínculo entre o rei e o pai deve ser incrivelmente forte, por que o seu pedido tenha sido aceito, né, tão rapidamente. Só que o seu pai explica que o verdadeiro motivo do encontro é o grande interesse que o feiticeiro-chefe tem da corte, que ele demonstrou pelo Conan e pela sua magia, desejando ver ele pessoalmente. Em seguida, ele pergunta que tipo de feitiço o filho é capaz de usar. E sem hesitar, Conan começa a entoar cânticos de uma forma como se fosse uma pequena esfera de água ali e logo se transforma num gato preto. O animal se acomoda claramente no seu colo e o seu pai encara aquilo incrédulo, dizendo que jamais imaginou que algo assim fosse possível, e curioso que ele acaba estendendo a mão para poder acariciar o gato e se surpreende percebendo que ele não parece feito de magia ou de água, mas é idêntico a qualquer gato comum. Kuran explica que só recentemente ele conseguiu aperfeiçoar a aparência e as suas criações ali, porque antes só era capaz de criar animais completamente transparentes. Ultimamente, porém, ele aprendeu a mudar de cor ali livremente, e o seu pai brinca alegremente com o gato por um tempo, o que leva Conan a perguntar se eles não deveriam adotar um de verdade para casa. Com o pai típico, ele rejeita a ideia imediatamente, dizendo que gatos só fariam bagunça e que ele provavelmente tropeçaria em um e se machucaria. Além disso, acrescenta a mãe de Conan que prefere cachorros, então a decisão nem sequer caberia a ele. Pouco tempo depois, eles chegam à capital e são recebidos por uma garota de cabelos prateados chamada Elga, a segunda princesa do reino e irmã mais velha de Mira. Conan a cumprimenta animadamente, dizendo que sente incrivelmente sortudo por ter alguém tão bonita como cunhada. Seu pai se pergunta brevemente se o filho não estaria sendo esperto demais para o seu próprio bem, mas decide não se preocupar com isso por hora. Helga sorri e comenta que ouviu muitas histórias sobre Conan através da sua irmã mais nova e que adoraria conversar com ele. Eles passam um bom tempo conversando até que ele repara nesse gato aí e pergunta se ele precisa de algum tipo especial de comida. No momento em que o pai de Conan se prepara para colocar o gato no chão, Conan desfaz o feitiço e o animal se dissolve, voltando apenas a ser uma pequena poça d'água. Helga percebe rapidamente que Conan é muito mais talentoso do que tinha imaginado. Um pouco desapontada por não ter tido a chance de dar um nome para esse gato, ela se oferece para acompanhar Conan até a Torre Negra. Com o pai de Conan planejando ali conversar com o rei antes de possivelmente voltar para casa, Conan diz que ele não precisa se preocupar, explicando que depois de visitar a Torre Negra, pretende se encontrar com Mira e talvez levá-la para sair. Seu pai promete providenciar uma carruagem sempre que ele decidir voltar. Helga conduz Conan em direção à Torre Negra e, ao entrarem, pergunta casualmente se ele consegue andar sozinho ou se precisa de ajuda. Conan responde que ele está completamente bem e imediatamente começa a bombardear ela com perguntas complexas sobre magia, deixando ela totalmente confusa. Ela admite que não consegue acompanhar algo tão profundo, já que a magia é incrivelmente complexa.
Enquanto eles caminham, Conan pergunta quantos filhos o rei atual possui. E depois de pensar por um momento, Helga explica que o rei é uma potência absoluta, que possui 7 príncipes e 10 princesas. Ela mesma é a segunda princesa, enquanto Mira é a nona princesa. O que torna o reino único é que a linha de sucessão não segue a regra tradicional em que o filho mais velho herda automaticamente o trono. Em vez disso, eles adotam uma meritocracia, onde todos os príncipes e princesas são avaliados com base nas suas habilidades, talentos e dedicação no caminho escolhido. Por causa desse sistema, até mesmo o filho mais novo tem a mesma chance de reivindicar o trono que o mais velho. Helga acrescenta que ela mesma já se afastou da sua reivindicação escolhendo o caminho da magia, se dedicando completamente a aprimorar suas habilidades para se tornar uma das maiores magas do país. Enquanto eles caminham pelos corredores, o Conan sente que, de repente, tem uma certa atração inexplicável por uma janela próxima. Ele olha distraidamente para uma torre escura e distancia um pouquinho ali e sente inúmeras presenças mágicas emanando dela. Pouco depois, Helga compartilha algo que considera extremamente importante. Existe uma chance real do Conan ser arrastado para uma luta pela sucessão sem qualquer motivo justificável. Ela o aconselha a não se aliar a nenhuma facção até ter absolutamente certeza da sua posição e alerta para nunca dizer nada que possa ser distorcido e usado contra ele. Para retribuir os conselhos, Conan decide mostrar a Helga um truque único. Ele congela uma fina camada de água sobre seus próprios pés, formando uma superfície lisa de gelo que permite a ele deslizar como se estivesse patinando. Helga se apaixona instantaneamente pela ideia e incentiva animadamente a tentar nela também. Conan lança o feitiço novamente e em pouco tempo os dois começam a deslizar pelos corredores rindo como se fossem dois idiotas imprudentes. Os guardas se apressam para poder perseguir eles, temendo que Helga se machucasse, mas Conan e a princesa são mais rápidos do que o esperado e conseguem deixá-los para trás. A sorte, porém, não dura muito, porque o cavaleiro os avista e parte imediatamente em perseguição, e Conan sugere que eles parem, mas Helga estava se divertindo demais e insiste em continuar. A sua confiança se mostra infundada quando o cavaleiro alcança eles e arrasta até o jardim, onde recebem uma bela bronca. Depois disso, eles são escoltados até a torre, onde Conan finalmente é apresentado a Rundan Act, o mago-chefe do reino. Apenas por estar diante dele, o Conan se sente pequeno, percebendo o quão vasto o mundo realmente é. E ele achava que a magia de Helga é impressionante, só que comparada à de Rundan, cara, parecia estar num nível completamente diferente. Rundan pergunta se Conan nasceu com uma crista elemental, e Conan confirma que ele possui uma crista da água, embora admita que não entende muito sobre elas. Rundan, nessa hora, explica que existem 7 tipos de brasões mágicos ligados aos elementos: fogo, água, terra, vento, luz, trevas e aves. Cada brasão é classificado de 1 a 5 estrelas, sendo de 2 estrelas de Conan bastante comum. Algo acrescenta com um sorriso que ela também é uma maga do vento, que tem 2 estrelas. E o Conan brinca, dizendo que ele consegue sentir a diferença imediatamente, comparando ele e Helga a queijo processado americano, enquanto Huldan seria como se fosse um parmesão artesanal curado. Huldan ri e concorda, né, com uma comparação funcionando muito bem, revelando em seguida que o próprio brasão é de 4 estrelas. Logo depois, Huldan conduz eles ao campo de treinamento e diz que pretende testar Conan lá para poder avaliar suas habilidades mágicas. Um aluno mais velho é chamado para demonstrar a magia da água, criando várias gotas ali e se organizando num padrão, intrincando no ar e tudo mais. Só que Rundan então pediu que Conan sobrepujesse aquela magia com a sua própria. Conan se lembra de que Jenny explicou a ele certa vez que o seu talento não se limita a criar água, mas também a manipular qualquer água ao redor. Ele nunca tinha tentado controlar a água criada por outro mago, mas ele decidiu tentar mesmo assim. As gotas começam a resistir firmemente à pressão, à magia do outro, mas Conan se recupera e recusa desistir. Com esforço extremo, ele consegue romper o controle, fazendo com que 2 das esferas se afastem antes que o feitiço se desfaça. Exausto, ele cai de joelhos. O mago mais velho admite que jamais imaginou que o garoto conseguiria tomar o controle de sequer 2 esferas de água suas. Impressionada, ela declara que aceitaria Conan como aluno e os outros magos rapidamente expressam o mesmo desejo. Rundan os interrompe, pedindo que ele precisa ver mais do que Conan é capaz e instrui ele a criar algo da sua própria escolha. Conan molda sua magia numa espécie de trampolim de água. Sem hesitar, Rundan salta sobre ele, se divertindo como se fosse uma criança. Logo, os outros magos formam uma fila ansiosos para experimentar e entender como o feitiço funciona. Só que Rundan diz que ele quer que Conan passe a noite no castelo para poder explorar ainda mais os seus limites.
Kunan se desculpa e explica que ele já tem planos, porque ele marcou um encontro com Mira e precisava levá-la para jantar. Ainda assim, Hundan continua interessado, perguntando se ele quer criar outros animais ou até humanos com a sua magia. E o Kunan, ele responde que sim. Ele cria uma boneca humanoide feita de água inspirada na sua criada, e a figura ainda é translúcida, né? Se move de forma estranha e tudo mais. Instigado, Hundan pede para que ele demonstre mais, e Kunan faz uma boneca voar de uma maneira desajeitada pelo ar, ajustando ali algumas coisas e assusta metade do pessoal que está no castelo, o que resulta em uma bronca geral, né, numa rodada de pedido de desculpas também. Quando o sol começa a se pôr, Hundan declara oficialmente que Kunan passou nos testes e que ele próprio vai designar um feitiço para ajudar ele a aprimorar o seu controle mágico. Kunan fica muito entusiasmado e corre para contar a novidade para o pai, que curiosamente parece bem menos contente com a notícia. Depois de saber que seu filho já tinha causado problemas 2 vezes em poucas horas, o pai de Kunan o repreende duramente por ser imprudente com a sua magia. Visivelmente irritado, ele parte furioso logo em seguida, decidindo a retornar para a mansão. Assim, Kunan acaba ficando para trás com Elga. Não demora muito para que ele perceba que ele precisava se encontrar com Mira e acabará chegando atrasado para o jantar. Pensando nisso, Elga sugere que usem magia para chegar mais rápido até lá. Como o tempo está curto, eles decidem fazer uma pequena experiência. Kunan cria uma grande bolha de água, enquanto Elga usa sua magia do vento para impulsionar ela para frente. E juntos eles podem voar pelo céu ali, como se estivessem cavalgando no tapete mágico. E aí, em questão de instantes, Elga leva eles até a área próxima aos aposentos de Mira. No entanto, ela se esquece de reduzir a velocidade gradualmente, e quando desativou a magia de forma abrupta, assim, do nada, os dois entraram em queda livre. Por sorte, ou azar, eles acabaram sendo capturados pelos guardas. Dario, pela terceira vez naquele dia, visivelmente irritado, inicia mais um longo sermão, despejando toda a sua frustração sobre os dois. Enquanto isso, Mira permanece por perto ali, ainda usando o seu vestido, aguardando pacientemente a chegada do seu príncipe encantado. Mira acaba sendo informada que Kunan chegou, e sem perder um pouco de tempo, ela corre até a porta da frente para receber ele, dando início a um grande encontro. Pouco depois, os dois chegam no restaurante conforme planejado. E assim que se sentam, Mira pede a Kunan que conte como foi o seu dia na Torre Negra. Ele responde, animado, que se divertiu bastante, que conheceu a irmã de Mira e vários outros magos por ali. Kunan também menciona que aparentemente passou no teste e que, no final, vai ter um instrutor, embora ainda não saiba quem vai ser esse instrutor. A criada responsável por atender eles percebe que Kunan está falando mais do que o normal, enquanto Mira apenas escuta, feliz, sem se incomodar. O motivo de tanta empolgação é simples. Agora que os dois começaram os seus próprios caminhos ali, eles não conseguem mais se ver com tanta frequência. Por isso Kunan quer dizer tudo de uma vez só, enquanto ainda ele tem chance. Em determinado momento, ele promete que depois de se casarem, faria tudo o que puder para que eles possam passar o máximo de tempo possível juntos, exatamente como Mira quiser. Essa frase faz o coração dela disparar tanto que mesmo depois do encontro terminar, ela passa horas jogada na cama, chutando os pés no ar e tanta felicidade. Mais tarde, nós vemos Kunan de volta a casa, ocupado no seu quarto escrevendo um relatório. Nesse momento, Aiko chama pedindo uma pequena ajuda com a magia. Ao sair para ver o que ela quer, Kunan descobre que ela precisa que crie bolhas de sabão para ajudar ela a lavar melhor suas roupas. Ele concorda em ajudar, embora fique um pouco irritado, né, por interromper o relatório dele. Aiko, por sua vez, comenta que não faz bem ele ficar trancado no quarto o dia todo, dizendo que se ele não tomar um pouquinho de sol o suficiente, né, ele nunca vai crescer. Kunan então pergunta meio inseguro se as garotas realmente preferem caras mais altos. E Aiko responde que a maioria sim, mas garante que sempre gostaria dele, seja alto ou se ele continuar sendo um baixinho. Depois de eles terminarem de lavar essas roupas, os dois ficam deitados na grama por um tempo. Kunan pergunta se alguma carta chegou para ele naquele dia, mas Aiko responde que, até onde sabe, nenhuma correspondência recente foi endereçada a ele. Curiosa, ela acaba perguntando se ele estava esperando alguma coisa específica. E Kunan explica que estava só aguardando a confirmação da torre sobre quem seria o seu instrutor. Oficialmente a decisão ainda não foi anunciada, embora na prática ela já tenha sido tomada. O problema é que a maioria dos magos está com medo demais para poder ir falar com o escolhido. Eventualmente, alguns magos criam coragem e vão até o quarto de Zeon para poder informar ele do grão-mestre que deseja vê-lo. Eles são recebidos por uma montanha de papéis desorganizados, e quando Zeon finalmente se levanta, ameaça o mago por interromper o seu precioso sono, perguntando o que ele está fazendo ali. Ao ouvir que o grão-mestre quer falar com ele, o seu interesse é imediatamente despertado. Alguns dias depois, Kunan recebe uma carta informando que o professor finalmente foi designado a ele. Aiko fica muito feliz com a notícia, mas quase não acredita quando descobre que o instrutor será Zeon, um mago lendário conhecido por todo o reino. Para muitas mulheres, ela é uma verdadeira lenda viva, alguém por quem quase venderiam a alma apenas para ter uma chance de conversar.
E saber que ele seria o professor de Conan significa que Aiko vai ter inúmeras oportunidades de vê-lo de perto. Mais tarde, nós vemos Hatcha e Mira no Castelo Real e a caminho de encontrar Zeon. De acordo com as regras, um feiticeiro real só pode sair mediante uma ordem direta de um membro da família real. Por isso, elas planejam ordená-lo e proteger Mira, o que também serve como uma boa desculpa para que ele visite Conan. Hatcha ainda guarda certo ressentimento por Zeon ter sido escolhido, já que ela esperava que fosse ela se tornar a professora de Conan. No caminho, Mira encontra duas de suas irmãs mais velhas, Avril e Lidélia. Embora elas tenham um relacionamento razoável ali com Hatcha, mesmo não pode ser dito com essas duas. As irmãs começam a comentar com desdém ali como Conan é talentoso e extraordinário, insinuando, em comparação, Mira seria apenas uma perdedora que aproveita a fama dele. Antes da situação piorar, Hatcha intervém, mandando elas sair do caminho, que não tem nada de importante a dizer. Curiosas, mas conscientes que não poderiam enfrentá-las, as duas se retiram. E mais tarde naquele dia, Conan está lá no seu jardim, guardando a chegada de Zeon. A carruagem para diante da mansão, ele se levanta e cumprimenta. Para sua surpresa, quem desce primeiro é a Mira. E ele esperava que naquele dia não era o dia de ver ela, mas fica genuinamente feliz, porque sempre é um prazer estar com a sua companheira, Na companhia dela, uma coisa maravilhosa. Enquanto eles estão conversando com Mira, Zeon finalmente desce da carruagem. No instante em que ele entra no alcance da sua percepção, Conan se cala automaticamente. Aiko, por sua vez, estava internamente em êxtase em ver Zeon, mas faz o possível para manter a compostura e não passar vergonha. A energia mágica que o Conan sente emanando do Zeon é incrivelmente densa, algo muito além do que ele já experimentou. Mira percebe imediatamente que Zeon é muito mais poderoso do que qualquer outro feiticeiro real que conheceu anteriormente. E o Conan ficou subitamente muito quieto, o que levou Mira a perguntar se algo de errado estava acontecendo. Ele respondeu que não era nada, e depois se apresentou formalmente ao Zeon. Só que o Zeon deixou claro desde o início que na verdade ele não queria estar ali. O único motivo de ter concordado em vir foi porque o grão-mestre disse que um jovem mago interessante naquele lugar tinha aparecido, embora ele duvidasse seriamente que Conan fosse capaz de corresponder às suas expectativas. Dario então se pronunciou, se apresentando formalmente a todos os cavaleiros designados para proteger Mira e Zeon durante aquela viagem. Conan comenta que é bom ver Dario novamente, o que surpreende Mira, já que não sabia que os dois já tinham se conhecido. Conan explica que Dario foi o cavaleiro que repreendeu, junto com Hatcha lá, 3 vezes na última visita à capital, mas deixou claro que ele estava apenas cumprindo o seu dever. Alguns minutos depois, Conan e Zenon e Mira também, se sentam juntos ali na mesa do jardim, e a princípio Conan está completamente alheio à presença do Zeon, porque ele estava ocupado conversando com Mira. Só que o Zeon logo se cansa de ver eles flertando, e ele bate o punho na mesa e diz a Conan que ele quer falar sobre magia imediatamente. Zeon tenta fazer Conan entender que o seu conhecimento sobre magia ainda é insignificante e que ele estava fazendo algumas perguntas muito além da sua capacidade atual. Ainda assim, o Conan parece pronto para qualquer desafio. Zeon então pergunta se ele sabe o que são feitiços compostos. Conan responde que eles são basicamente feitiços criados ao dividir e reorganizar o círculo mágico de um feitiço original para obter novos feitiços. Em seguida, Zeon pergunta quantas sessões o Conan consegue dividir no seu feitiço atualmente. E ele esperava ouvir algo como 5 ou 10, mas para sua surpresa, Conan revela que consegue lidar com 31 sessões simultaneamente. Em alguns casos chega até a 32, embora sua taxa de sucesso nesse nível ainda seja um pouco inconsistente. Zeon fica genuinamente surpreso. Alguém capaz de realizar uma magia tão complexa nessa idade era algo raro, e ele começa a entender por que o grão-mestre estava tão interessado no Conan. Ainda assim, Zeon declara com orgulho que ele próprio pode chegar ali a 50 sessões e que deixa Conan completamente impressionado, já que ele não fazia ideia de como isso era possível. Antes de prosseguir, Zeon pergunta como Conan conseguiu superar o obstáculo da 20ª sessão, ponto que a maioria dos magos acaba travando. O Conan explica que o gargalo desapareceu quando ele começou a sobrepor feitiços. E Zeon se mostra ainda mais impressionado com a capacidade do Conan de desenvolver um sistema tão avançado por conta própria. Agora fazia muito sentido o motivo de tantos feiticeiros reais desejarem ter ele como pupilo. Um talento desse nível era extremamente raro. Mesmo assim, Zeon deixou claro que ainda pretende testar o Conan para poder descobrir até onde ele pode chegar. Conan implora para ver como que é o feitiço ali de 50 camadas, mas Zeon responde que isso não seria de utilidade alguma, já que ele não conseguiria replicar algo assim apenas observando. Além disso, Zeon ainda não aceitou ele oficialmente como aluno, ele ainda precisa provar que é digno. Para o teste final, o Zeon cria uma enorme parede de terra usando magia e diz a Conan que ele precisaria destruir ela com a magia se ele quisesse se tornar o seu aluno. Zeon comenta ainda que ouviu falar do feitiço do colchão d'água de Conan por meio de Hatcha e pede que ele crie um, justamente para que ele possa descansar enquanto observa o teste. A princípio, Zeon acredita que seria apenas um assento confortável, só que no momento em que ele se deita sobre o colchão d'água, ele desmaia instantaneamente de tão confortável que é.
Aiko não o culpa, já que a mesma coisa aconteceu com ela quando experimentou o feitiço pela primeira vez. Enquanto isso, Kunan analisa cuidadosamente a parede de terra em busca de qualquer falha estrutural que possa explorar. Porém, a muralha é sólida, como se fosse rocha, perfeitamente lisa e reforçada por uma energia mágica extremamente densa, usada justamente para manter a sua dureza ao longo do tempo. E o Kunan percebe que o feitiço usado para criá-la possui mais de 40 seções. Ele ainda não entende como o Zeon consegue usar tantas ao mesmo tempo, mas isso não importa, porque ele já sabe exatamente como destruí-la. Mesmo assim, Conan decide esperar Zeon acordar antes de agir. Ele se senta novamente e continua conversando com Mira enquanto o tempo passa. 2 horas depois, Zeon finalmente desperta do seu cochilo e, ao ver a parede ainda intacta, pergunta se Conan desistiu do teste. E o Conan responde que não, ele não desistiu não. Ele simplesmente ainda não tinha começado. Depois disso, ele pergunta se Zeon está pronto para que ele destrua a muralha. E ao receber a permissão, Conan lança o mesmo feitiço de bolha de água que ele usou recentemente, e o Zeon ficou impressionado porque ele consegue entender imediatamente o que o Conan está tentando fazer. Ele pergunta como o Conan chegou àquela solução, e o Conan explica que, embora a parede fosse extremamente resistente, no fim das contas ela ainda era feita de terra. Portanto, ao cobrir ela com água suficiente, ele acabaria encharcando, e a terra encharcada seria naturalmente levada pela própria água. Zeon elogia essa escolha. Ele diz que a maioria das pessoas teria recorrido à força bruta diante de um teste como aquele, mas o Conan optou pela sutileza, uma qualidade valiosa para um mago. Em seguida, ele declara que a partir daquele momento, Conan oficialmente é o seu aluno. Conan ficou extremamente feliz. Ele não só conquistou o mestre excepcional, como também tem Mira do lado dele. No entanto, o Zeon ele interrompe rapidamente o clima de paquera e avisa ao Conan que ele não terá muito tempo para isso, porque tem milhares de coisas para aprender e incontáveis pesquisas a serem feitas. Nesse bilhete, Zeon pergunta a Mira o que ela pretende fazer. E ele explica que Conan já possui um talento excepcional e que é apenas uma questão de tempo até que consiga refinar ele completamente. Quando isso acontecer, aí ele vai se tornar uma das pessoas mais influentes do reino. Zeon acrescenta que nesse momento não faltariam mulheres dispostas a pedir a mão de Conan em casamento, e diante disso ele questiona como Mira pretende se destacar. E ela entende que está tentando dizer de alguma forma para ela evoluir, mas Conan imediatamente pede que Zeon pare de ser tão cruel com ela. Zeon responde que não teve nenhuma má intenção ao falar aquilo e que, na verdade, está torcendo por Mira. Ainda assim, Conan insiste que existem coisas que simplesmente não deveriam ser ditas dessa forma. Pelo modo como Zeon age, Conan comenta que não se surpreenderia se ele tivesse sido involuntariamente cruel com uma mulher que amou no passado, e que, por causa disso, ninguém conseguiria afastá-la da sua memória. Essas palavras acabam atingindo Zeon mais profundamente do que ele gostaria de admitir. Incapaz de lidar com o assunto, ele apenas grita para Conan calar a boca, encerrando a conversa de forma abrupta. Mais tarde naquela noite, Mira volta para casa e reflete seriamente sobre tudo o que o Zeon disse mais cedo. Ela sabe que Conan se tornaria alguém incrível no futuro e entende que se quiser continuar sendo digna de estar do lado dele, precisaria se aprimorar de alguma forma. No dia seguinte, Shannon retorna à casa de Conan com uma expressão arrogante. Conan cumprimenta seu mestre com alegria, cheio de respeito pelas suas habilidades incríveis e o seu talento para ensinar. Shannon adverte que não vai se conter nem um pouco durante as lições, mas o Conan ele tranquiliza dizendo que o seu corpo está preparado. Ele pede ao mestre que lhe dê aulas mais difíceis, animado para poder praticar as habilidades mágicas mais complicadas sob a orientação de um mago experiente como ele. Só que algumas horas depois, Conan ele acaba se tornando um pouco mais do que uma impressora humana, né? Criando cópias de técnicas mágicas para o seu mestre. Ele pergunta a Shannon se ele deixou de gostar dele, mas o Shannon lembra que nunca gostou dele em primeiro lugar. Em seguida, ele revela que os documentos nos quais ele está trabalhando são segredos de Estado e que ninguém tem permissão para vê-los. Depois de expulsar todos do quarto com essa desculpa, Shannon pede timidamente a Conan para que faça o colchão de bolhas de água. Enquanto dorme tranquilamente sobre a cama macia, nosso protagonista começa a trabalhar nos documentos. Enquanto isso, Aiko se oferece para poder ajudar, né, preparar um chá ali para Mirika e tal. Em troca, Marika acaba pedindo que a criada ajude no seu treinamento de esgrima, e ela explica que começou recentemente a praticar esgrima e por isso precisa de alguém para treinar os seus movimentos. Em seguida, avisa Aiko para poder manter o seu treinamento em segredo de Conan antes de sair para treinar com Dario. Durante a troca de golpes, Dario consegue fazer a espada de Mirika voar da sua mão. Mesmo assim, ela se pega imediatamente decidida e continua a se tornar uma companheira melhor para o Conan. De volta ao quarto de Conan, ele encontra um diagrama muito estranho entre os documentos de Shannon. Enquanto ele está ali perguntando o que aquilo representa, Shannon acorda e pergunta se ele já terminou o trabalho. Conan responde que ele está só na metade, e Shannon zomba dele por ser lento demais. Conan se recusa a aceitar a crítica desnecessária e comenta que a letra de Shannon é difícil de ler, parecendo que ele mergulhou uma minhoca na tinta para poder escrever.
e o Shannon se recusa descaradamente a assumir a culpa. Então o Conan diz que vai começar a cobrar por um trabalho tão tedioso. Por fim, Shannon lembra que copiar os textos mágicos também faz parte do treinamento, e ele deveria parar de reclamar. E explica que, se ele continuasse lendo feitiços em livros limpos, nunca reteria a informação tão bem quanto analisando e escrevendo com as próprias mãos. Ao ouvir isso, Conan admite que Shannon é o sábio e agradece pela sua escolha. Depois disso, Shannon se prepara para poder partir para a Torre Negra. Conan pergunta sobre o diagrama estranho que ele viu, e Shannon pensa por um momento antes de dizer que ele mostraria pessoalmente durante a próxima lição. Como a próxima aula será na Torre Negra, Conan fica feliz por poder ver Mirika novamente, mas o Shannon lembra de manter o foco, não perder. Alguns dias depois, Conan visita a torre para sua próxima lição. Todos os outros magos reais o cercam, mas o Shannon se aproxima com orgulho, impondo sua autoridade. Ele lembra a todos que Conan é o seu aluno e leva para uma sala mais específica. Imediatamente, os outros feiticeiros tentam impedi-lo, então Shannon ordena que Conan os deixe fora de combate com os seus colchões de água. Assim que todos adormecem sobre as camas macias, eles entram para poder iniciar a lição de magia. Enquanto caminham, Shannon pergunta se Conan ele conhece as ferramentas mágicas. E o protagonista responde que são dispositivos que funcionam usando ali o poder de um feiticeiro. Shannon confirma, acrescentando que aqueles que criam essas ferramentas são chamados de engenheiros mágicos. E ao entrarem no quarto de Shannon, Conan encontra ali uma enorme pilha de anotações do seu mestre. Ele pega algumas e se encanta instantaneamente com o vasto conhecimento mágico contido nelas. Chega até a pedir permissão para morar ali, mas o Shannon diz que ele poderia usar tudo sem precisar se mudar. Em seguida, Shannon entrega a ele uma caixa, né? E explica que ele está trabalhando em uma ferramenta mágica capaz de preparar uma refeição cozida diretamente do quarto. Embora seja habilidoso em criar grandes formas com as suas magias da Terra, ele tem dificuldades em aperfeiçoar os detalhes mais delicados do dispositivo. E Conan sugere criar as partes mais suaves com a magia da água. Shannon admite que ele já pensava em fazer isso, né? E diz que em breve eles vão trabalhar juntos nos seus protótipos, deixando Conan empolgado com o futuro. De repente, London invade o quarto ali e vê Conan lá. Ele cumprimenta respeitosamente o grande mestre, que pergunta se gostaria de conversar sobre a magia, né, durante o almoço. Só que o Shannon, bastante ciumento, coloca o cara para fora para dormir com a cama de água do Conan. Depois disso, Shannon volta a discutir sua ferramenta mágica. Mais tarde, Conan vai à cafeteria almoçar durante o intervalo, e enquanto come um sanduíche, Rick pergunta se ele gostaria de trocar de mestre. Conan explica que, embora Shannon faça trabalhar mais do que um escravo, ele continua sendo um excelente professor. Ao ouvir isso, os outros magos ficam irritados. Conan ainda comenta que a sua magia da água combina perfeitamente com a magia da terra do Shannon, e ele tenta elogiar ainda mais o seu mestre, mas o Shannon interrompe antes que ele se torne inimigo de todos os magos reais. Conan, achando que Shannon é apenas tímido, sugere exibir ainda mais a relação próxima entre eles. Só que o Shannon explica que isso colocaria sua segurança em risco ao provocar o ciúme dos outros professores e pede para que ele pare de bajulá-lo. Em seguida, Conan pergunta a Raisha sobre Mirika e Raisha explica que está lá na cerimônia de orientação para os alunos do curso superior da Academia Real, portanto, não pode vê-lo no momento. O protagonista percebe que a garota avançou nos estudos mais elevados e London ele pergunta quais são os seus planos para o futuro. Conan considera prestar também o exame de graduação e London esclarece que se referiria à escola de magia frequentada pelos feiticeiros nobres. Ele aconselha Conan a pensar bem, né, antes de mudar de instituição. Conan concorda, refletindo cuidadosamente sobre permanecer na academia comum ou ingressar na escola de magia. 2 anos depois de um longo treinamento mágico, Conan enfrenta Shannon em seu exame de admissão. Ele cria um círculo mágico usando água e Shannon responde lançando estacas da terra ao ataque. Em resposta, Conan utiliza o feitiço composto por 55 camadas de magia de bolha, criando um tsunami que destrói todas as pontas da terra que se aproximam, e depois de defender com sucesso, Shannon sorri e parabeniza por ele ter passado na prova. Depois, todos vão para a mansão para poder almoçar, e Mirika prepara waffles usando a nova ferramenta mágica de Shannon, impressionado com a sua praticidade, obviamente. Conan explica que a ferramenta se tornou um grande sucesso no país, mas que todos os lucros vão, obviamente, diretamente para o seu mestre. Ele se pergunta por que Shannon ainda se recusa a pagá-lo pelas suas contribuições, e Shannon age como se estivesse fazendo um enorme favor permitindo que ele trabalhasse gratuitamente no seu projeto tão incrível. Então, Aiko se oferece para apoiar financeiramente Conan como sua criada amorosa, e Conan comenta que sua vida começa a parecer um pouco como se fosse um ator falido, né? E Aiko entra na brincadeira perguntando se ele a abandonaria quando ficasse famoso, e Conan promete que, de forma pouco convincente, que um dia se casaria com ela. Aiko imediatamente aponta o quão falsa a promessa soou. Mirika ri da proximidade entre os dois, enquanto Shannon se sente desconfortável com toda a situação.
Depois do almoço, Mirika pergunta quantos projetos Conan completou com Shannon, e ele explica que criaram 7 ferramentas mágicas, escreveram 5 trabalhos de pesquisa sobre teoria mágica e redigiram também um manual sobre experimentação mágica. Em seguida, revela que eles estão trabalhando em outra ferramenta, mas o Shannon diz que a partir de agora vai assumir todo o trabalho. Conan lembra que ainda precisariam terminar a caixa de insetos mágicos, mas Shannon permanece firme. Ele ressalta que Conan estava prestes a completar 12 anos, e é a hora dele tentar o exame de admissão na Escola Real de Magia. Ao ouvir isso, Conan fica em silêncio antes de declarar que ele não quer frequentar a escola de magia. Shannon pergunta o motivo. Conan explica que ele já pode aprender a melhor magia do lado dele, então ele não quer ir para lá. A magia do seu querido mestre é a mais braba. Só que o Shannon lhe lembra que ele já completou a maioria dos projetos em que estavam trabalhando, e Conan se pergunta se ele vai abandoná-lo depois de ter feito todo o trabalho pesado. Mas o Shannon ressalta que ele simplesmente não pode ensiná-lo a avançar em sua magia da água, já que ele é um mago da terra. Ele também diz que na escola de magia pode haver um mestre de magia da água incrivelmente talentoso e que o Conan não deveria se limitar a ficar com um único mestre para sempre. Enquanto Shannon enumera todos os benefícios de estudar sobre a tutela de um mago da água, de 3 ou 4 estrelas, Conan permanece em silêncio. Ainda assim, tenta protestar, mas dessa vez sabe que Shannon está certo. Ao vê-lo sofrer, Mirika corre para poder consolar Conan. Ela também apoia e incentiva a frequentar a escola de magia, dizendo que faria o possível para se tornar uma mulher digna de ser sua esposa. Com o apoio, Mirika Conan finalmente sorri e aceita o conselho de Shannon. Depois de tomar sua decisão, ele vai lá e pergunta a Shannon onde fica a escola de magia. E quando Shannon diz que a escola é a 100 milhas da sua casa, Conan quase que muda de ideia de novo. Mas por sorte, seu mestre expulsa antes que ele possa se arrepender. Depois disso, Shannon se prepara para voltar à torre e Conan pergunta como deveria se preparar para sua viagem na escola de magia, e ele se questiona se deveria levar muitas roupas extras, roupa de cama, mas o Shannon acha que é algo muito mais útil que ele tem que levar. Quando pergunta se ele está se referindo ao seu excelente senso de humor, mas Shannon suspira e esclarece que, na verdade, ele falava do nobre objetivo de criar um novo par de olhos. Com esses últimos conselhos, ele parte para a carruagem, deixando Conan com uma motivação renovada. Nosso protagonista corre de volta para o seu quarto, pega imediatamente sua perna, perguntando-se como pode esquecer a principal razão pela qual ele começou a aprender magia. E ele vai lá, pega uma folha de papel e começa a escrever, se lembrando de quantas coisas ele aprendeu a fazer sem usar os olhos durante a jornada mágica. Em algum momento do processo, ele se acostumou tanto a viver cego que ele esqueceu do seu desejo original de criar um par de olhos para si mesmo. Dessa vez, ele se sente determinado a levar o seu objetivo inicial até o fim. Enquanto isso, na carruagem, Mirika começa a chorar ali porque não quer deixar Conan partir. Sharon zomba dela por agir com tanta firmeza, né? Quando estava diante de Conan, então ela dá um chute na perna. Depois, Mirika de alguma forma pensa que o objetivo de Conan de criar um par de olhos é uma coisa boa. Se ele conseguir alcançar esse objetivo, acredita que ganharia tanto prestígio que ela ficaria para sempre para trás, como se fosse uma esposa medíocre. Refletindo sobre isso, percebendo que não se importaria se Conan permanecesse cego para sempre, Mirika confessa suas inseguranças ao diário, admitindo que a pessoa é desprezível por pensar assim. Shannon se intromete de forma atrevida e concorda com ela, então ela faz ele calar a boca com outro chute. Dario também se cansa dos comentários sarcásticos de Shannon e adverte para baixar o tom, e depois se concentra em Mirika e diz que ela não é uma pessoa má por ter desejos egoístas. No entanto, alerta que ela não deve deixar de se levar por esses desejos nem sacrificar completamente por outra pessoa. Em vez disso, acredita que deveriam encontrar um ponto de equilíbrio e fazer algo que satisfaça tanto ela quanto Kunan. Ele assegura a Mirka que, com tanto treinamento que realizou, ela vai ficar bem e finalmente se recupera a um ponto de confiança. Ao ver isso, Shannon pensa que Dario é um brando demais com Mirka. Porém, Dario acredita que Shannon é duro demais com Kunan. Shannon então relembra todas as teorias mágicas complexas de feitiço que ensinou a Kunan. Dario observa que nenhum desses feitiços sofisticados pode criar novos olhos, e Shannon admite que ele também não sabe como fazer isso. Ainda assim, acredita que Kunan construiu uma nova base mágica por conta própria e confia que o seu aluno possa alcançar o impossível. Alguns dias depois, Conan revela vários experimentos para criar novos olhos. Ele cria bolhas de água refletoras que funcionam como espelhos que multiplicam nessas bolhas aos milhares. Embora saiba como os olhos de outras criaturas funcionam de maneira semelhante a essas bolhas, ele sente que isso não serve para ele. Então ele testa muitas outras variações de magia das bolhas e várias magias refletoras para ver se algo diferente funciona. Depois de horas de trabalho árduo, ele desaba no chão sem obter nada além de resultados fracassados. Exausto, decide relaxar, tomando um agradável sauna quente. Ele convida seu irmão mais velho, Ishu, então, para poder acompanhar ele. Ishu pede ao seu pai que também relaxe com eles, e apesar de já ser tarde, os dois aceitam com prazer se juntar a Kunan. Então, Ason vai além e convida também a mãe de Kunan. E assim, todos passam um momento maravilhoso em família.
Ao ver que Conan estava cansado o suficiente para ir para a sauna, Ishu se pergunta que tipo de experimentos brutais ele estava realizando. E o nosso protagonista explica que ele estava tentando os experimentos mais importantes, e todos entendem que ele se refere aos seus próprios olhos. Arson pergunta se ele conseguiu algum progresso, mas Conan admite que ele sequer está perto de concluir eles. Ainda assim, Ishu dá um tapinha no ombro e oferece todo o seu apoio. Arson faz o mesmo com seu querido filho. E no dia seguinte, enquanto almoçava, Conan se sente grato por ter amigos e familiares que apoiam tanto ele. Desejando voltar a ver todos aqueles rostos gentis, ele continua seu aprendizado tanto na Torre Negra quanto em casa. Um dia, ele consegue criar um espelho de água com um núcleo e depois reveste com uma areia fina capaz de detectar algumas mudanças no ambiente ao redor do espelho. E com o feedback sensorial dessa areia, Conan direciona as informações do espelho da água para fluírem até a sua mente. Dessa vez, com o modelo funcional, ele abre os olhos, permitindo a ele, de fato, ver o mundo pela primeira vez na sua vida. E ao perceber que ele cumpriu o objetivo da sua vida, Conan se enche de alegria e derrama lágrimas de felicidade. Ele caminha até a janela para contemplar o mundo exterior, só que nota uma coisa estranha, o reflexo do vidro, e acaba se virando para olhar. Atrás dele, Conan se depara com uma enorme criatura com uma carapaça que se ergue sobre ele como se fosse um gigante pré-histórico. E esse foi o final do quinto episódio. Então, meus amigos, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar agora que o Conan está com olhos e aonde ele vai chegar nessas aventuras. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!